Aula 38. Miqueias. Por volta do ano 745 a.C., de uma pequena aldeia ao sudoeste de Jerusalém, Moresete-Gate, o Senhor levanta dos seus habitantes a Miqueias, com uma palavra dirigida ao reino do sul, porém, que se estendia a Samaria e às nações vizinhas. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Ao que se entende do livro, os líderes políticos e religiosos estavam oprimindo os pobres e se utilizando de suas posições ao seu próprio benefício. Assim, a palavra forma então uma denúncia contra os que maquinam o mal e opressores. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. O profeta Miqueias profetizou no mesmo tempo que Isaías, e ambos profetizaram no Reino do Sul, muito embora seus ministérios se estendessem às tribos do norte e nações vizinhas. O contexto da profecia de Miqueias é o mesmo da profecia de Isaías. No entanto, enquanto Isaías fora um profeta urbano, ministrando no palácio e por toda a cidade, Miqueias concentra-se na zona rural e cercanias de Jerusalém. A prédica de Isaías concentrava-se na corte e maiorais da cidade, a de Miqueias no povo em geral, dando provas de que Deus tanto fala a uns como a outros, não permitindo que absolutamente ninguém permaneça no pecado por ignorância. No tempo de Miqueias, as tribos do norte haviam induzido as tribos do sul à idolatria, a qual levanta inúmeros altares de ídolos por todo o reino. Nesse contexto de imoralidade e adoração cega, surge Miqueias, denunciando o pecado de ambos os reinos. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E qual os altos de Judá? Não é Jerusalém? Miqueias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos outeiros e se elevará, e para ele afluirão os povos. O Senhor levantou o profeta Miqueias com uma palavra dirigida ao reino do sul, porém, que se estendia a Samaria e às nações vizinhas. Miqueias escreveu para os habitantes de Judá, a fim de adverti-los de que o juízo divino era iminente por haverem rejeitado a Deus e a sua lei. O livro de Miqueias é uma profecia acerca do Senhor, que não tem concorrentes no perdão dos pecados e na compaixão pelos pecadores. Quem é Deus semelhante a ti,
que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Miqueias era portador de uma dura mensagem, porém, que visava somente o bem. Os 3 primeiros capítulos da profecia de Miqueias anunciam o juízo de Deus contra Israel e Judá e o terrível desastre que está à espera dessas nações. Os capítulos 4 e 5 oferecem consolo e esperança em face do que acontecerá nos dias por vir, quando a casa do Senhor for novamente estabelecida sobre os fundamentos de uma paz que não terá fim. Um remanescente voltará para Sião, resgatado do cativeiro na Babilônia. Um libertador, Jesus, procedente de Belém, fará que seu remanescente justo se constitua uma bênção para a terra, e a terra será purificada da idolatria e da opressão dos povos malignos. Os capítulos 6 e 7 anunciam o caminho da salvação, aludida como uma contenda judicial, o Senhor como reclamante e Israel como reclamado. Esta declaração se faz seguir pela confissão de culpa da parte de Israel, pela oração, pedindo ao Senhor que volte a ser o pastor de Israel e Judá. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita a sós, no bosque, no meio do Carmelo. Apacente-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Miqueias. Data: o ministério profético de Miqueias se deu durante os reinados de Pecaias, Peca e Oséias, reis de Israel, e de Jotão, Acás e Ezequias, de Judá. Pelas indicações dos reinados, cujo período o ministério de Miqueias cobre, é quase certo que seu ministério iniciou-se por volta de 745 a.C., e a possível data em que seu livro foi escrito é 720 a.C. Miqueias. Autor: Esse livro foi escrito pelo próprio Miqueias. Palavra do Senhor que veio a Miqueias. Sobre ele era um profeta do campo, contemporâneo de Isaías, oriundo de uma pequena aldeia localizada a cerca de 35 quilômetros de Jerusalém. Além de Isaías, Miqueias foi também contemporâneo do profeta Oséias. As tradições, bem como o ponto de vista cristão, sempre afirmaram que o livro é obra do próprio Miqueias. Miqueias. Tema principal: podemos sugerir o tema principal de Miqueias, tendo como base a situação crítica na qual se encontrava os filhos de Israel. Será necessário, para tanto, responder a uma pergunta básica, para então
prosseguirmos nessa linha de raciocínio. Quem deveria ser responsabilizado pela condição depravada do povo? Temos a resposta a essa pergunta ao observarmos que o profeta direciona parte de suas duras palavras aos chefes da casa de Jacó. Dessa forma, entendendo que Deus desejava não somente exortar e condenar, mas também consolar e edificar seu povo enfermo, o tema principal precisa se acoplar a essa ideia geral. Assim, proponho a seguinte: os filhos de Jacó destruídos pelos chefes falsos e salvos pelo chefe verdadeiro, o Messias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Miqueias. Palavra-chave: